A internet nos ajuda muito no dia a dia. É no acesso a informações, acesso ao conhecimento, facilidade de comunicação. A pergunta em questão é: até onde tudo isso afeta a nossa saúde mental? Para debater este assunto, eu vou conversar agora com o médico psiquiatra e psicoterapeuta Wilson Gonzaga. Doutor Wilson, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Nós podemos afirmar que as redes sociais afetam a nossa saúde mental? Podemos, claro que podemos afirmar, isso é um fato. Ela tanto melhora, afeta no sentido positivo, com os recursos que ela abre, de educacionais, de acesso a informações, que a pessoa pode zelar pela sua saúde mental, como o uso excessivo dela acaba prejudicando a saúde mental. E exatamente para consumir coisas que não agregam em nada. Tudo é uma questão do tipo de uso que se faz. Não dá para condenar a tecnologia. Claro que não, como nunca se condenou um revólver, né, ou uma faca. É como se faz uso do revólver, da faca, da corda ou da tecnologia. Muito Isso que bem. pode trazer saúde ou doença para nós. Já deu para sentir como é que vai ser o nosso bate-papo aqui? Doutor Wilson entende tudo do assunto, vai conversar com a gente a partir de agora, vai ser uma conversa super interessante. E você é nosso convidado para nos acompanhar. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o programa Mais Saúde. Doutor Wilson, que honra receber o senhor para essa conversa. Confesso de todo o coração que é uma honra enorme. Eu já quero começar aqui a entrevista parabenizando o senhor pelo excelente trabalho que o senhor faz nas redes sociais, pela esperança, pela forma simples, pela humildade que o senhor tem na execução do seu trabalho, levando informações extremamente técnicas com uma simplicidade que só poderia vir, sem sombra de dúvidas, de um grande mestre. Te agradeço. As palavras acho até um pouco exageradas. Mas eu acho que essa é a minha missão, é traduzir alguma coisa que é densa para uma linguagem simples, compreensível para todo mundo. Que se a ideia é semear consciência, quanto mais preparada essa semente for, mais simples ela for, melhor a possibilidade dela brotar. Que maravilha, que bom. Realmente as palavras são com muitas verdades que eu me dirijo ao senhor, porque se tem momentos na nossa profissão que nos honram bastante, são momentos como este, em entrevistar pessoas da sua estirpe, com essa propriedade, com esse conhecimento a respeito das questões mentais, da psiquiatria, enfim. É algo realmente extraordinário. Eu gostaria já de começar a nossa entrevista perguntando para o senhor o seguinte: as redes sociais, elas têm o mesmo potencial para viciar uma pessoa que as drogas, que o álcool, que o cigarro? É interessante essa pergunta. Bom, o resumo da pergunta é sim. Eu não saberia dizer se quantitativamente assim o mesmo potencial, porque cada substância tem o seu potencial, a sua história de uso muito específico. Mas é interessante notar que o comportamento de alguém que vou usar essa palavra que não é tão técnica, mas ela explica bem, viciado em jogo, por exemplo, o mecanismo é muito semelhante a alguém que é viciado em uma substância ilícita, numa droga, ou álcool, ou cocaína. Porque, de fato, o que a gente chama de vício depende muito mais de uma droga interna produzida por nós do que alguma droga ingerida, que os neurotransmissores que estão envolvidos no prazer. Então, a dopamina, ela é um neurohormônio, um neurotransmissor diretamente ligado ao prazer imediato e até antecipado. Então, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa, um dependente de cocaína. Quando ele compra cocaína, ele começa a ter uma série de reações físicas antes mesmo de abrir aquilo. Aquilo é uma descarga de dopamina que já está antecipando o prazer. Então, a dopamina, ela está muito ligada nos vícios, vamos já usar essa palavra aí, emprestar essa palavra. E ela é uma droga produzida pelo próprio corpo.
Então, ela pode ser estimulada por uma outra droga ou por um comportamento. Então, a pandemia, por exemplo, ela deu uma exacerbação por conta da necessidade de isolamento social, só nos restava sair para fora através eletronicamente. Então, aumentou-se muito o uso da internet, das redes sociais na pandemia. E veio algumas consequências com isso também. Pois é. Os dois lados. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso, inclusive na sequência, mas ainda dentro dessa temática, não é? A internet ela pode elevar os números de casos, por exemplo, hoje, né? Por provocar essa dependência, ela pode aumentar os casos de depressão, de suicídio nos jovens? Então, nós não podemos dizer isso, afirmar isso de uma maneira tão generalizada assim. Porque vamos pegar um jovem que ocupa o seu tempo nas redes para estudar, para poder se informar nos processos de autocura, de alimentação, exercício, com certeza isso não vai trazer nenhum prejuízo para essa pessoa. Agora, o tipo de conteúdo leviano, nada essencial, e muitas vezes visando só a aparência, colocando para fora coisas, uma realidade que não existe, que é puramente maquiada. Então, isso vai distanciando a pessoa da realidade. E toda vez que ela se distancia da realidade, ela vai se distanciar da possibilidade de ser feliz, de evoluir. Ela só vai aumentar o seu grau de ilusão, dessa imersão nessa matrix, nesse mundo do consumo, onde as pessoas são felizes por aquilo que elas aparentam, por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas sentem, por aquilo que elas realmente são. E essa questão da realidade maquiada, a gente vê com muita facilidade nas redes sociais. Inclusive há muitos questionamentos quanto a isso, né? Revelando que, até eu vi esses dias, inclusive, alguém dizendo, olha, 90% das coisas que nós fazemos no dia a dia não dá um post. Agora, os outros 10% possivelmente dá um post, alguma coisa, mas a gente vê realmente a realidade extremamente maquiada. Agora, nesse sentido aí, dá pra gente falar de uma quantidade ideal de uso da internet? Tem como controlar isso? Ou a gente perdeu o controle e agora realmente é só ladeira abaixo? Eu acho que isso tudo pode recuperar, tudo pode voltar. Tudo aquilo que foi desviado pode realmente ser entrado no canal de novo. Agora, isso acontecendo uma coisa que vem vindo junto com as gerações, né? É muito comum você ver crianças hoje, muito novinhas. Outro dia vi uma foto, um vídeo muito interessante, uma criança clicando em cima de uma revista, querendo mudar a imagem, como se a revista fosse touchscreen. Então, essas crianças, essas pessoas já nasceram com essa tecnologia. Essa tecnologia está incorporada nessa geração e, na verdade, em todos nós. Então, o que nós temos que fazer é tomar atenção para o uso racional e saudável, porque isso já está enraizado no nosso comportamento. Hoje, uma pessoa que sai sem celular, ela se sente que saiu sem cueca, que está faltando alguma coisa diferente, e é só o celular. Hoje, a gente vai para qualquer lugar com aplicativos, né, que vão dizendo a rua, e que é impressionante, como é que a gente vivia sem isso? É verdade. Eu fui office boy nessa cidade aqui em São Paulo, e eu me lembro que a gente tinha o Guia Quatro Rodas, era um livro que você tinha que abrir no ponto do ônibus, chovendo, para saber que ônibus... Hoje é impressionante. Então, a gente não pode dizer que a tecnologia veio para nos prejudicar. Assim como o conhecimento humano de uma maneira geral, mas é o uso que nós fazemos disso. Paracelso já dizia, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, só isso. Então é o jeito que nós utilizamos. Agora, sem dúvida nenhuma, aumentou um comportamento que reforçou o comportamento daquelas pessoas antissociais, daquelas pessoas que não gostam tanto de se relacionar pele a pele, e aí ficaram cada vez mais internadas, mais internalizadas e mais internadas nas suas próprias casas. E isso sim aumentou o índice de pessoas deprimidas, muito.
de ansiosas e deprimidas, pelo fato de não sair, pelo fato de ficar apavoradas pelas notícias. Hoje a gente meio que esqueceu o terror que nós passamos há pouco tempo, né? E na época da crise, eu estava em Manaus, vendo o que estava acontecendo naquela cidade, faltando oxigênio. Então, as notícias eram terríveis. E isso contribuiu muito, muito para aumentar a ansiedade e a depressão das pessoas. Eu me lembro, trabalho há alguns anos no rádio, e naquela ocasião, numa determinada ocasião, eu estava no estúdio da rádio, no topo de um prédio, e eu olhei pela janela e vi as pessoas nos pontos de ônibus, isso não faz tanto tempo assim, e as pessoas todas com celulares na mão e tal. Tava começando ali a onda do celular e todo mundo a ter um celular. O senhor falava agora há pouco que a gente sai sem celular e é como se saísse sem cueca, enfim, e é realmente verdade. E eu dizia assim, olha, isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Eu estava numa certa oposição a isso. Eu sei que passou 1 ano, 2 anos depois, eu também era mais uma dessas pessoas com o celular na mão. Afinal de contas, como o Dr. Wilson disse, não tem como a gente não fazer uso. Porque se tem um lado prejudicial, um lado ruim, há um lado bom sim, benéfico, né? E parafraseando, portanto, o que disse o Dr. Wilson, a quantidade do remédio do veneno, o que vai diferenciar realmente é a dose entre os dois. O senhor falava da pandemia. Durante a pandemia, nós ficamos bem expostos, né, às redes sociais, como forma de socializar. A socialização virtual era a opção que nós tínhamos diante do afastamento necessário para evitar a proliferação da doença. Mas isso nos deixou mais vulneráveis aos distúrbios psicológicos causados pela utilização exagerada das redes sociais. Como a saúde pública, então, Dr. Wilson? Como é que a saúde pública tem lidado com tudo isso? É algo muito novo, né? Muito recente. Como é que tem sido? A gente tem um olhar, o pessoal da saúde mental, um olhar um tanto preocupado, porque os números de depressão, ansiedade, tentativas de suicídio, algumas executadas a cabo, já eram assustadores antes da pandemia. Nesses anos todos de pandemia, esses 2 anos de pandemia, esses números aumentaram muito. Então, se nós fizermos uma projeção, e a gente tem que estar sempre pensando também no futuro, a impressão que dá é que vai faltar dispositivos para tratar a saúde mental da população. Então, algumas coisas precisam ser feitas, e não é só papel da saúde, é da saúde, da educação, das políticas públicas, de nós começarmos a promover culturalmente um desenvolvimento da saúde mental, que não tem necessariamente a ver com a doença mental. A saúde mental é uma responsabilidade de todos. A doença mental é uma responsabilidade dos profissionais da área, né, de cuidar disso. Mas quanto mais as pessoas entenderem porque ficou na moda, a gente sabe disso, cuidar do corpo físico. Haja vista a quantidade de academias, Verdade. Cada uma mais bonita do que a outra, com valores, enfim, para abrigar e acolher qualquer pessoa de qualquer nível sociocultural. Muito bom. Daqui a pouco, nós vamos ter que desenvolver esse mesmo interesse para a academia psíquica, para aprender a meditar, para aprender a se conhecer, aprender a ter mecanismos durante o dia para não entrar na loucura do que nós chamamos de normal. Nós fazemos muita confusão do que é comum, do que é normal e do que é natural. Isso é comum, isso é normal, isso é natural. São sinônimos. Não são sinônimos. Comum é o que a grande maioria faz. Isso é comum. E que muda também de época para época. É comum fazer uma coisa, outra época é fazer outra coisa. Normal é o que diz a norma vigente. E a norma, aquilo que dita as normas, vamos dizer, da nossa consciência, dessa tridimensionalidade, é baseada nos 5 sentidos. E os 5 sentidos são muito poucas, são poucas portas para entender o ser humano e a vida. Então nós montamos toda uma realidade já meio que fracassada dentro do terreno da expansão da consciência, por exemplo. E aquilo que nós chamamos normal é uma vida altamente neurotizante.
E natural, natural é o que diz a natureza. E cada vez mais a vida moderna, especialmente nas grandes cidades, vai fazendo com que a gente se distancie do que é natural. E ficando mais perto do normal e absolutamente perdido no que é comum. Então, é preciso fazer essa diferença. E isso é feito de maneira isolada de cada um. É. Eu não faço nenhuma questão de ser uma pessoa comum. É só olhar para a minha cara, com essa cara de dinheiro, Imagina. com essa cara de ícone da República, sei lá, eu tenho um monte de apelido que me dão aí. Não, também não tenho muita preocupação em seguir as normas, em ser normal, porque as normas são limitantes, elas são convenientes para um determinado grupo de pessoas que tem um determinado grupo de ideias num determinado momento. E elas precisam ser questionadas, porque as necessidades mudam. Agora, a natureza é perfeita. Ela é, ela é equidistante, equilibrada, justa, perene. O senhor sabe que ontem eu estava assistindo um programa de arquitetura. Minha mulher colocou para assistir, fui assistir junto com ela. Minha mulher gosta muito de arquitetura. E uma frase me chamou a atenção. Inclusive, eu pedi para minha mulher, volta um pouquinho para assistir lá aquele trecho que ela falou que eu não peguei muito bem, quero pegar novamente. E aí eu sei que ela voltou e aí assistimos. E a frase dizia assim, ó, a boa arquitetura é preguiçosa. A boa arquitetura é preguiçosa. Preguiçosa por quê? Porque na concepção da arquiteta, que diga-se de passagem muito talentosa, me falha a memória agora, me falta para dizer o nome dela, mas ela disse que a boa arquitetura é aquela que respeita a natureza, em que deixa a natureza agir. E a natureza agindo, há grandes ganhos com essa ação própria da natureza. Eu acho que vem ao encontro do que o senhor está se referindo, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Alguns antigos, os budistas, por exemplo, né, só dando um exemplo de uma das filosofias, que são baseadas na observação da natureza e aprender com a sabedoria da natureza. Isso é tão simples, né? Simples não quer dizer que seja fácil, né? É verdade, exatamente. Simples não quer dizer que seja fácil. É aquilo que eu falava no começo da entrevista. Eu acho o senhor extremamente simples naquilo que o senhor faz, na forma como o senhor fala, na forma como o senhor se comunica. E ser simples é por isso que eu falo novamente. Para ser simples tem que haver muito conhecimento e muita sabedoria. Por isso, mais uma vez eu lhe falo que é uma honra entrevistá-lo aqui sem qualquer tipo de excesso. Muita saúde para o senhor continue fazendo esse excelente trabalho. Existe uma frase, só para concluir essa coisa da simplicidade, que é reputada a Leonardo da Vinci, que diz o seguinte: não se iluda, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Sofistica até ficar simples, aí não tem mais o que mexer. E Extraordinário. simples é diferente de simplista ou de simplório, né? É diferente. Simples, como uma gota d'água, como um ovo, como uma gota de orvalho. Isso aí. Eu tô falando que conversar quando o pessoal chama de Gonzagão, conversar com o doutor Gonzagão é um espetáculo, né? Porque o homem realmente é muito bom de conversar, sabe muito e temos a oportunidade, portanto, hoje de acompanhar um pouco desse conhecimento que ele compartilha conosco de forma tão generosa. O consumo, doutor Wilson, exagerado de redes sociais pode provocar o quê? Então, a gente tem sempre que associar não só a quantidade de horas, mas o conteúdo que está sendo consumido ali. Uma das coisas assim que preocupa muito na questão da área de saúde mental são os haters, o cyberbullying, as agressões que são feitas. Eu, um tempo atrás, participei de no começo da pandemia, aliás, antes da pandemia, de um debate na CBN, em Manaus, e por conta de uma mulher, uma influenciadora, né, como as pessoas dizem, e ela tinha milhares de seguidores, e ela estava promovendo o casamento dela. E tudo daquilo, dando clique para cá, tudo era filmado e tal. E chegou na hora H, o maridão lá, o noivo, deixou ela no altar, tipo assim, não quero mais casar. E ela, então, o que ela fez? Segundo ela, deu a volta por cima e fez a cerimônia de casamento com ela mesma. Só que os seus milhares de seguidores começaram a descer um pau na moça e usavam dos critérios mais impiedosos
para poder criticá-la por conta dessa atitude que ela estava tomando. Uhum. Bom, resultado, a mulher se suicidou. Meu Deus. Quer dizer, um caso emblemático que aconteceu alguns anos atrás, aconteceram outros parecidos, em que o cancelamento, o cyberbullying, principalmente essa onda do cancelamento, eu não sigo mais, e aí começa uma enxurrada de agressão, desestabiliza até o ponto da pessoa chegar numa atitude de autoagressão de alto grau, quer dizer, que é o suicídio. Então, isso pode acontecer. Muito E bem. Uhum. esse comportamento assim do crítico, do hater, é meio maluco isso. Ele acha que ele pode tudo. Está acontecendo alguma coisa? Estou vendo Sim, agora voltou. Pronto, foi só uma interrupção, mas voltou. Mas o hater acredita que pode tudo, doutor Wilson. Como ele fica teoricamente anônimo, teórica e praticamente anônimo, porque ele pode colocar um nickname lá, um pseudônimo, pode colocar um perfil falso. Se esconder, né? E se esconder atrás daquilo. E aí exerce toda a sua perversidade de maneira ilimitada, sem medir suas consequências. Porque não sabe o quanto que isso pode machucar o outro lá. Nós temos, o doutor Wilson já falou, o cyberbullying. O cyberbullying nada mais é do que o bullying na internet. Pessoas que se dão o direito, né? Como o doutor Wilson falou, de haters, dão o direito de constranger as pessoas na internet por preconceitos e estereótipos. E aí eu lhe questiono, o senhor já deu uma prévia, né? A mulher que tirou a própria vida em virtude desse cyberbullying. Quais são os perigos desse cyberbullying, hein, doutor Wilson? Eu vejo que há algumas plataformas, por exemplo, hoje, em que crianças participam dessas plataformas, em que, além da restrição da idade, muitos pais acabam desativando os comentários, justamente já para evitar a exposição àqueles comentários de pessoas que acabam se aproveitando, se escondendo atrás de perfis e cometendo toda uma série de bullying, né? Então, é preciso realmente de um cuidado e de um controle. Essa tecnologia, ela nos permite, por exemplo, agora, nesse momento, a gente entrar dentro de um livro, dentro da biblioteca de Sorbonne, por exemplo. Olha que maravilha. Então, não é à toa, né, que um dos seus mais famosos sistemas chama-se Windows. São janelas que vão se abrindo, que vão se abrindo. E essas janelas podem abrir para dentro de um livro dentro da Sorbonne, mas por dentro de um quarto de um tarado, de um maluco também. Então, é a rede. Então, ela precisa de um cuidado, de um filtro, por conta exatamente do apelo sedutor que ela tem. E hoje em dia, uma criança já tem um celular na mão. Ela já pode navegar, com o dedinho dela, navegando e entrando em lugares que não deveria entrar, escutando coisas que não estava preparada para escutar, e que nem era para escutar, porque não são verdadeiras, que não são informativas, são deformativas. Então, precisa de um cuidado mesmo. Lembra, há pouco tempo, aquele site da Baleia Azul, que ficou famoso? Claro. Então, aquilo foi um desserviço muito sério que aconteceu. Pois é. Doutor Wilson, nós temos o tal do arrastar o dedo na tela, arrasta para cima, arrasta para cima. Diversas redes sociais já usam esse mecanismo, tu arrasta o dedo e tem um novo conteúdo, arrasta o dedo, novo conteúdo. Eu já tenho conversado com alguns especialistas a esse respeito, que não se sabe ao certo onde é que nós vamos parar com essa história de arrastar o dedo, arrastar o dedo, arrastar o dedo. Por quê? Porque tem a questão aí de um conteúdo novo a cada instante, exigindo aí todo um esforço mental em relação àquilo e provocando uma série de... O senhor pode falar com mais propriedade? Me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, mas a questão hormonal, de dopamina, enfim, de estimulantes no cérebro que são próprios do organismo humano, esses conteúdos acabam provocando esses estímulos, né? Tem alguma previsão já de onde que a gente pode parar em relação a isso, ou é tudo muito novo, muito recente ainda? Olha, já tem gente estudando isso, bastante, né? Que não é tão recente. E é uma coisa exponencial a tecnologia. Mas uma coisa que pode acontecer, para a gente entender bem, é bem isso que você falou. São muitas informações e essas informações são muito rasas, são muito horizontais.
São rasas, elas não têm profundidade. E acaba isso desenvolvendo um modus operandi psíquico que comporta esse tipo de demanda, de várias informações superficiais e de preguiça, por exemplo, de se aprofundar em qualquer coisa. Um texto que seja um pouco maior, alguma coisa que exija mais do que alguns minutos, por exemplo. Você vê como é que funcionam os algoritmos das redes sociais, como é que elas entregam conteúdos. Eles têm que ser mais curtos, mais superficiais, falar de nada ou falar de tudo em um minuto. Quer dizer, como é que vai conseguir? Então, nós vamos desenvolvendo uma maneira de pensar desse jeito, abrindo várias caixas sem pouca profundidade, pouca paciência para manter a atenção fixada. Então, a quantidade de pessoas hoje que vêm nos consultórios se queixando por falta de foco e começam a inventar diagnóstico. Eu tenho transtorno de déficit de atenção. Não tem nada. Tem uma mente rasa, acostumada a ter um foco, a uma coisa desfocada, fazer várias coisas ao mesmo tempo e ter pouca profundidade. E isso está mudando o modus operandi de uma geração. Então, esse é um risco que a gente tem que ver. A necessidade, por exemplo, da leitura, a necessidade da meditação, a necessidade do aprendizado mais vertical, sabe? É um assunto, mas eu quero me aprofundar nele, para deixar uma mente trabalhando com mais departamentos funcionando. Porque senão nós vamos ficar especialistas em ter razão, isto é, ficar num grande raso, que vai só até os tornozelos, não tem nenhuma profundidade nas ideias, no sentimento, nas relações. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Esse caminho que a cybervelocidade nos leva aí para pensar muito rápido e muito raso. Doutor Wilson, a vontade é ficar conversando com o senhor aqui durante o dia inteiro, porque realmente é muito bom conversar com o senhor é uma simpatia. Quero lhe agradecer muitíssimo por esse bate-papo. Sem dúvida teremos outras conversas como essa, faço questão de conversar em outros momentos com o senhor. As pessoas que estão nos acompanhando, por favor, sigam o Dr. Wilson lá nas redes sociais, que esse homem realmente tem falado coisas extraordinárias, sem qualquer tipo de excesso. Estou falando a verdade. Eu sigo ele e é uma das pessoas que eu tenho grande honra em seguir, tá? Dr. Wilson Gonzaga, lá no Instagram, nas demais plataformas. Realmente muito bom ouvir o Dr. Wilson. Dr. Wilson, um abraço forte no senhor. Fique conosco um pouquinho mais aí, que depois aqui eu quero conversar com o senhor mais um pouquinho nos bastidores. E até uma próxima, se Deus quiser. Até uma próxima e agradeço a atenção e a paciência de todos. Que beleza. Gostou da nossa entrevista? Boa, né? Falo sempre. Você pegou pela metade, não tem problema. A gravação na íntegra está disponível no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. TV Câmara é o legislativo ainda mais próximo de você.